Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomílios Barbosa e estaremos gravando aqui mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. E esse vídeo que nós iremos gravar aqui, a partir deste momento, eu quero falar a respeito dos 3 conteúdos que foram deixados para que João escrevesse as 7 cartas da Ásia. Então, cada carta há 3 tipos de conteúdo que nós vamos aprender um pouquinho a respeito deles. E uma coisa que é muito importante é que eu tenho por costume de, antes de iniciar aqui o ensinamento, ler o versículo, 2 ou 3 versículos básicos para a gente falar a respeito dele e depois dar continuidade no ensinamento da palavra de Deus. Eu quero deixar para a meditação de todos que nos assistem, nos ouvem, aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo 10 e o 11, deixar para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Queridos irmãos, quando nós olhamos aqui para o capítulo 1, versículo 10 e 11 de Apocalipse, nós observamos que João, ele estava na ilha de Patmos, quando ele teve uma visão do Jesus glorificado. Ele ainda estando ali na ilha de Patmos. Porque quando nós olhamos para o capítulo 4, é que nós observamos na Sagrada Escritura que abre-se uma porta no céu e João é arrebatado aos céus. Então, quando nós olhamos para esta visão que ele teve de Jesus glorificado, aqui ele teve esta visão, ele teve ali também um arrebatamento, porém, pelo que tudo nos indica, ele ainda continua na ilha de Patmos e teve ali um arrebatamento e foi mostrado a ele as 7 igrejas da Ásia, né? Essas que nós comentamos e falamos o nome de cada um aqui no versículo de número 11. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, uma coisa que é muito importante, muito bonita, na época que João ele teve esta visão de Jesus glorificado, é muito bonito que havia várias igrejas na época, mas ele selecionou aqui 7. Por que 7 igrejas? Que ele selecionou 7 igrejas ali. Ele seleciona 7 igrejas porque, na verdade, o número 7, ele é uma representação da perfeição de Jesus Cristo, ou de Deus, ou do Espírito Santo. Então, quer dizer, ele escolhe as 7 cartas devido a isso, como forma de perfeição. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que João, ele, nesta visão, o Senhor aparece para ele na visão e o Senhor pede para que o que ele vesse, ele escrevesse e enviasse as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. E o que nós vamos falar aqui
neste momento é a respeito, será? Quais conteúdos de palavra espiritual que traz um aperfeiçoamento, a perfeição para uma igreja a ponto dela, no dia do arrebatamento ou da partida de cada pessoa que faz parte da igreja individualmente, ela receber a salvação, independente da situação que ela esteja vivendo ou não. Então nós vamos aprender aqui a respeito de 3 conteúdos de palavras que João ele recebeu por revelação da pessoa de Jesus e ele escreveu em todas as 7 cartas. Se você observar, todas as 7, se você pegar uma por uma, você vai ver que tem os 3 mesmos conteúdos que há numa, há na outra, e isso é algo maravilhoso, eu creio algo pela misericórdia do Senhor, um ensinamento tremendo, grandioso, a fim de trazer aperfeiçoamento para cada uma daquelas igrejas, para aquelas 7 igrejas ali da época, para as outras demais igrejas, e também para trazer aperfeiçoamento para as igrejas futuras, para os nossos dias aqui também e para as outras demais igrejas que vão vir e para que elas estejam aptas, né, após ler aqui estas cartas, observar estas cartas, estar atenta na obediência para que um dia esteja recebendo a salvação do Senhor, né? Pois bem, quando nós olhamos cada carta, as 7 cartas, o primeiro conteúdo de palavra que nós aprendemos que há em cada carta dessas 7 cartas é um conteúdo de palavra de elogio. Quando você observa, inicia, quando você começa a meditar, em cada uma destas cartas que foi enviada às 7 igrejas, você vai ver que o escritor aqui, João, ele começa falando, o primeiro conteúdo de palavras são palavras de elogio. Então ele começa trazendo o elogio, tanto a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª carta. Elogio, quando a gente fala a respeito desta palavra elogio, é uma das palavras mais gostosas de se ouvir que existe. No mundo espiritual, é preciso haver também elogio. O elogio ele faz parte da espiritualidade de todo ser humano que está fazendo parte da igreja. Então, há lugares que as pessoas levam tudo no extremo, são muito radicais, e você não vê, é somente rigidez, e você não vê nenhuma palavra de elogio em momento algum. Isso é prejudicial ao mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, não só no mundo espiritual, mas se você for olhar dentro das famílias, tem que haver também elogio. Você, um esposo, é preciso trazer uma palavra de elogio para uma esposa trazer uma palavra de elogio para o esposo, os pais para os filhos para os pais, então isso faz parte. Então, no sentido espiritual, o primeiro conteúdo de ensinamento que nós aprendemos nas cartas foi o conteúdo de elogio que Jesus Cristo, ele manda João escrever para enviar para 7 igrejas da Ásia. Então, primeiro ponto, elogio. Foi o primeiro conteúdo que João recebeu, que ele viu e ele escreveu para as cartas, nas cartas, ou, né,
falando melhor, nas cartas. E o segundo conteúdo de palavras que você olha quando inicia as cartas, depois para lá para o meio mais ou menos das cartas, das 7 cartas, você vai ver que o segundo conteúdo ele é de repreensão. Então, todas as vezes que nós olhamos para a perfeição de Deus e para que uma igreja seja aperfeiçoada, primeiro, elogio, você tem que elogiar, principalmente as pessoas que estão chegando. Você tem que fazer elogio, porque isso é de Deus. Segundo ponto, você precisa de repreender aquilo que está errado. Você precisa de ensinar que a pessoa não vive somente de elogio no mundo espiritual, mas que ela precisa também de ser repreendida para, como disse Paulo quando está escrevendo lá aos Coríntios a respeito da Santa Ceia, ele diz que nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Então, quer dizer, a repreensão, ela faz parte do aperfeiçoamento no sentido espiritual, a fim de que um dia nós venhamos salvar as nossas almas. E há muitos lugares, em muitas igrejas, que as pessoas não repreendem. Só falam em bênção, em prosperidade e não há uma repreensão. Isso é antiético, é antibíblico e as pessoas, quando elas entendem que elas só recebem elogios e que ele só fala de prosperidade, só de coisas positivas e que não há repreensão no sentido de uma educação espiritual, a igreja ela corre o risco de perecer e perder até mesmo a salvação, os membros que nelas estão ligadas. Então, o segundo conteúdo de palavra, primeiro elogio, segundo repreensão, isto é normal. Toda igreja, para que ela seja aperfeiçoada, vem primeiro o elogio e depois tem que vir a repreensão naquilo que não está correto, que as pessoas estão fazendo que não agrada ao Senhor. Então, o segundo ponto aqui, conteúdo de ensinamento que nós observamos na carta é de repreensão. E está lá mais ou menos pelo meio das cartas, das 7 cartas. E a terceira parte, o terceiro ponto do conteúdo e último agora, o terceiro e último, ele é a solução. Então, primeiro elogio, depois repreensão, final solução. Como solução? A igreja, para que ela seja perfeita ou aperfeiçoada a fim de que ela venha receber as bênçãos e a salvação do Senhor, ela tem que ter, no final de todas as coisas, depois do elogio e da repreensão, tem que haver a solução. E a solução, muitas das vezes, nós que somos homens, mulheres, nós buscamos solucionar problemas das nossas vidas, em pastores, em obreiros, em profetas e daí por diante. Mas há momentos que nós não conseguimos, de forma alguma, achar a solução para os nossos problemas. E é aqui que está a coisa mais bonita dessas cartas, é que esta parte aqui que eu estou falando a respeito de solução, ela está no final de todas as 7 cartas. E por que solução? Primeiro elogio, depois repreensão e depois solução. Quando nós não temos a capacidade, não encontramos esta capacidade de alguém solucionar algo para nenhum de nós que fazemos parte da igreja, e na verdade Jesus, ele quer a perfeição da igreja, então nós temos que recorrer a quem? Aqui quando você olha no final das 7 cartas, você vai ver escrito assim, principalmente
no último versículo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ouvimos falar a respeito deste versículo, nós entendemos claramente que é o Espírito Santo, no final aqui das cartas, é que pode e que traz a solução para os problemas de toda a igreja e de toda a natureza. Então, quando nós observamos aqui, então, esses três conteúdos, primeiro o elogio, depois a repreensão e depois a solução, no final, a solução, ela só vem através do Espírito Santo, através da obediência à pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o único que tem a possibilidade, que tem a autoridade, que tem o poder de trazer a solução para os problemas que todos nós temos nas nossas vidas. E se o nosso desejo é receber as bênçãos primeiro da salvação e as outras demais bênçãos, nós temos que recorrer, é lógico, à pessoa do Espírito Santo, porque só Ele pode trazer a solução para os nossos problemas. E o Espírito Santo, quando está registrado aqui no final das 7 cartas, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, está dizendo assim, o Espírito Santo, ele é a solução. O Espírito Santo, ele fecha, ele finaliza e ele traz perfeição, ele aperfeiçoa as igrejas. E só ele faz com que o homem, ele receba a salvação. Então eu quero deixar aqui esta palavra para vocês que estão nos assistindo aqui através desse vídeo, que essas 3 partes maravilhosas, esses 3 pontos, esses 3 conteúdos que estão nessas 7 cartas, que primeiro conteúdo é elogio, segundo é repreensão e terceiro é a solução, e que fala o terceiro aqui da solução que vem do Espírito Santo. Então nós devemos guardar, devemos aprender, devemos reter e guardar isso aqui como um tesouro nas nossas vidas, porque se houver arrebatamento ou a partida de cada um de nós individualmente, nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo, e é só Ele que nos aperfeiçoa a ponto de nos levar à salvação em Cristo Jesus. Amém? Então eu deixo esta palavra para todos vocês que nos assistem, que Jesus abençoe a todos vocês, abençoe a sua casa, o seu ministério, a sua vida, em nome de Jesus. Amém?